Olá, estamos nós de volta para a nossa quinta aula de Fundamentos de Economia. Eu vejo que aí já estamos aí o Adriano, a Amanda, Brenda, Bruna, Camila, um monte de colegas aí, o Cristiano, o Davi, todos já postos aí para nós continuarmos aqui a nossa importante tarefa, né, de conhecermos o funcionamento da economia. Continuamos na nossa tarefa de entender o funcionamento do mercado. Nós falamos nessa economia de mercado, nós começamos na última aula a entender esse funcionamento através de um modelo simplificado. Nós fomos entender o funcionamento do mercado de bens, mercado de bens e serviços, eles funcionam todos dessa forma, e também os mercados de fatores. Em tese, eles funcionam obedecendo a determinadas características bem fundamentais que nós estudamos na última aula. Mas nós vamos aprofundar um pouco essa questão, nós vamos complicar um pouco essa questão no sentido de que vamos entender melhor esse funcionamento aplicando ele a situações mais reais, mais voltadas para a realidade que a gente vê nesse dia a dia entre empresas e consumidores, entre vendedores e compradores, entre a oferta e a demanda. Nós vimos aqui que a demanda, ela reage ao preço do próprio bem, ao preço de um bem substituto, ao preço de um bem complementar e à própria renda do consumidor. Isso que faz com que variem as quantidades demandadas pelo mercado, que no fim resultarão nas quantidades compradas pelo mercado. Nós vimos uma equação expressando isso, né? Essa equação aqui, a quantidade varia de acordo com o preço do bem, o preço do bem substituto, o preço do bem complementar, a renda do consumidor em determinado período de tempo. Essa função aqui, ela serve na realidade para simplificar, dizer de forma mais simples o que esse texto, que nesse slide está mostrando. Ele diz exatamente o que está dito nessa equação, é o que está dito aqui, nesse pequeno texto que nós estamos vendo aqui. Ele está dizendo que quantidade varia em função de e não as variáveis que vão influenciar a quantidade. Então, uma simplificação não é para a gente ficar preocupado com isso, é só uma forma mais simples e sistemática de dizer as coisas. E a partir daí, os economistas, quando vão trabalhar e fazer suas contas, eles podem desenvolver equações, essas sim podem ficar um pouco mais complicadas, né, para determinar quais as quantidades que o mercado de um determinado produto demandará, ou mesmo a economia como um todo. Pois bem, isso do ponto de vista da demanda. Do ponto de vista da oferta, nós também temos uma função que define esse comportamento das quantidades ofertadas. E nós vimos aqui que o comportamento é inverso, né? A quantidade vai variar conforme aumenta o preço. Aumenta o preço, aumenta a quantidade ofertada. E o que vai influenciar essa oferta? O próprio preço do bem, o preço de um bem relacionado, os fatores de produção, preço dos fatores de produção, né, e a tecnologia, esse grande responsável pelo enorme aumento de produtividade que nós vivemos nessa era, né, nessa era de industrialização acelerada que nós vivemos. Pois muito bem, mas esse jogo de oferta e demanda, né, que resulta no preço, não se comporta sempre do mesmo jeito. Do jeito que nós vimos na última aula. Esse modelo da última aula é um modelo ainda simplificado. Ele demonstra uma condição muito particular do comportamento do preço. Porque, veja bem, a gente supôs que haviam muitos ofertantes e haviam muitos demandantes. Então, se a gente variar essa quantidade de empresas que ofertam, por exemplo, muda o comportamento do mercado? Certamente deve mudar, né? Se nós supusemos também que haveria um tipo de produto, um produto perfeitamente substituível, e se os produtos forem levemente, ou em alguns casos bastante diferentes entre si, será que isso afetaria o comportamento do mercado? Acredito que isso poderia influenciar. E, finalmente, se houvesse uma possibilidade diferenciada de acesso a novas empresas a esse mercado, isso poderia afetar o comportamento das empresas que já estão no mercado?
creio que isso poderia ocorrer, né? Se fosse muito difícil para novas empresas entrarem em determinado mercado, isso criaria uma condição muito particular, muito especial e protegida para a empresa que já está operando. Então nós vemos que existem variações nesse nosso modelo, que é o que nós vamos explorar nessa aula de hoje, né? Professor, o Gideon pergunta aqui, se tivermos muitos produtos no mercado, pode influenciar no preço final? Pode, mas veja bem, nós estamos falando de um mercado em particular aqui quando nós estamos examinando isso. Nós não estamos falando de todos os produtos existentes no mercado. Nós estamos falando aqui, para simplificar o nosso modelo, nessa nossa abordagem, de um tipo de mercado de vegetais, de roupas, né? E por aí assim. É claro que há sempre diferenças que podem ocorrer nesses mercados, e nós vamos ver a influência dessa diferença sobre o comportamento da oferta e da demanda. É esse o nosso objetivo na aula de hoje. Estudarmos alguns outros modelos, né, de como as empresas se organizam no mercado, para a gente compreender exatamente, aproximarmos-nos mais da realidade. Ok? Pois bem, nós temos 4 estruturas de mercado básicas. A concorrência perfeita, que é a que nós estudamos, esse modelo que nós vimos na última aula, que nós estamos falando até agora, é o chamado da concorrência perfeita. O monopólio, quando só uma empresa faz oferta de produto. A concorrência imperfeita ou monopolista, em que nós temos uma conjugação de elementos da concorrência perfeita e do monopólio. E, finalmente, o oligopólio, onde tem poucas empresas ofertantes. Vamos ver o comportamento dessas empresas e qual a consequência disso para o mercado consumidor, para os consumidores de um modo geral. Vamos abordar primeiro a concorrência perfeita. Na concorrência perfeita nós temos muitos ofertantes e demandantes. Essa foi uma condição que nós vimos aqui. Produtos homogêneos. Quer dizer, os produtos são facilmente substituíveis uns pelos outros. Ou, para simplificar, os produtos são iguais. Então, se um está vendendo, não está vendendo aqui, a gente compra no outro ali, é o mesmo efeito. Isso leva a essa tendência à homogeneização do preço. Informação completa, informação simétrica, a simetria de informações. Esse é um conceito extremamente importante. Em economia, informação é um aspecto fundamental no jogo de mercado. Vocês vejam, por exemplo, que há uma série de leis regulando a difusão de informações no mercado. Por exemplo, se nós estamos falando de um mercado agrícola e uma empresa que faz as compras e distribuição desses produtos, só uma empresa sabe que vai haver quebra de safra. Quer dizer, que não vai ser colhida a mesma quantidade que todos estão esperando comprar. Ela sabe que vai ser colhida uma quantidade bem menor. Ora, se só uma empresa detém essa informação, ela tem uma vantagem sobre todas as outras, porque ela já sabe de antemão que o preço no futuro vai subir. Então ela pode, se tiver algum estoque, não liberar o estoque agora, só liberar o estoque quando o preço subir. Ela pode tomar uma série de decisões que vai dar uma vantagem competitiva muito grande a ela em relação às outras empresas. No sentido inverso, se ela souber que vai ter uma super safra, ela também pode se beneficiar disso, né, esperando a super safra e sabendo que o preço vai cair, e aí então ela faz as suas compras. Você vê que a informação, ela dá um elemento de vantagem muito grande para a empresa que detém essa informação privilegiada. Mas, quando nós estamos falando no modelo de competição perfeita, nós estamos falando que é a simetria de informações, quer dizer, todos têm o mesmo acesso à informação, todos têm a mesma informação. Isso é uma questão bastante importante. A ausência de barreiras à entrada e à saída. Isso quer dizer que é muito simples empresas entrarem e saírem desse mercado. Não tem muito custo sair, é só fechar a empresa, entregar, ou se quiser entrar, é só montar a barraquinha, ou seja lá o que for, e começar a operar nesse mercado. Não existem muitas restrições à entrada e saída de empresas. Isso cria também uma característica muito particular na concorrência perfeita, porque
todos podem entrar e sair e, com isso, manter essa condição de muitos ofertantes no mercado. E, finalmente, essa noção de racionalidade. Todos, e essa é uma noção, na realidade, que nós vamos assumir aqui durante todo esse nosso estudo de economia, embora a gente possa ver, nem sempre as coisas ocorram dessa forma, como previsto. Mas a racionalidade, ela nos diz respeito à forma como nós tomamos decisões. Nós só tomamos decisões lógicas. Se o preço aumenta, a gente tende a consumir menos. Se o preço diminui, a gente tende a consumir mais. Isso porque a gente busca sempre maximizar a relação entre os recursos que a gente despende para a aquisição de algum bem e o benefício que a gente obtém com o uso desse bem. Essa é a noção de racionalidade, uma relação entre meios e fins. Nós procuramos usar a menor quantidade de meios para atingirmos os melhores fins possíveis. Então, isso é uma ideia por trás de toda a economia. Embora eu possa adiantar para vocês que esse pressuposto básico da economia que foi fundada no século XIX, como nós falamos de Marshall, por exemplo, esse pressuposto vem sendo questionado por uma série de trabalhos recentes em economia. Mas isso não afeta, de qualquer forma, essa noção e essa abordagem que nós estamos fazendo aqui sobre o funcionamento do mercado. Pelo menos não afeta muito fortemente esse comportamento básico da oferta e da demanda. Ok? Bem, então, considerando esses pressupostos aqui, nós desenhamos o que seria uma concorrência perfeita. Veja bem, concorrência perfeita aqui, esse termo concorrência perfeita, ele se refere a uma concorrência de verdade. Não é que seja uma melhor concorrência possível, não é nesse sentido. Não é uma concorrência onde todas as empresas e os consumidores entrem num acordo amistoso o tempo todo. É uma concorrência em que não há possibilidade dela ser distorcida. Em qualquer situação, as empresas e os consumidores estarão competindo entre si pelos recursos. Ok? Muito bem. Essa situação, ela ocorre de verdade? Nós já conversamos até rapidamente na última aula sobre isso. Muito pouco. É uma situação de concorrência perfeita, muito pouco. A gente pode dizer que numa feira livre existe concorrência perfeita. Existem certas restrições estabelecidas por quem fornece os produtos vendidos na feira, mas de modo geral ali entre os ofertantes, os diversos feirantes ali, eles vivem numa competição perfeita. Nenhum deles tem a capacidade de individualmente influir no preço da mercadoria. Alguns mercados produtores locais, por exemplo, mercados produtores de mandioca, numa determinada região são vários pequenos produtores produzindo mandioca. É uma plantação muito simples, e barata também. Então, de qualquer forma, nenhum desses produtores, em princípio, tem qualquer capacidade de influenciar o preço do bem. E todos vendem a um determinado preço, que seria o preço de equilíbrio, como nós vimos. A forma desses ajustes sucessivos que resultam nesse preço de equilíbrio. Mas isso nos traz uma outra questão. No mercado de concorrência perfeita, as empresas vão sempre operar nesse ponto aqui, em que a curva de oferta encontra a curva de demanda. Cada empresa, as empresas por pressuposto do modelo, elas têm um comportamento bastante homogêneo, em relação ao que produzem, a forma como que produzem, então elas oferecem todas essas mercadorias nesse ponto aqui. Eles oferecem qualquer ponto da curva, mas a produção vai ser dada pelo ponto em que a curva de oferta encontrar a curva de demanda. É isso? Muito bem. Como que, e essa é a pergunta, como que as empresas definem quais os níveis que elas vão operar? Como elas fazem essas escolhas? Na verdade, a gente diz em economia que num regime de concorrência perfeita, as empresas são tomadoras de preço. Porque como nenhuma das empresas tem capacidade de
influenciar o preço, ela simplesmente aceita o preço que é dado no mercado. O preço que é dado no mercado é o que vai dizer a essa empresa quanto que ela vai operar. E quando que ela aceita isso? Existe alguma condição que ela deixe de aceitar isso? Esse é um ponto bastante importante para a gente entender aqui um conceito fundamental na economia, o conceito de lucro normal. Numa concorrência perfeita, as empresas vão operar, elas não têm capacidade de influenciar no preço, elas vão operar no preço dado pelo mercado. Então, enquanto elas tiverem um lucro que elas considerem razoável, elas continuarão operando nesse mercado. Em determinado momento, esse lucro deixa de ser razoável e elas vão sair do mercado. Como nós vimos, não existem grandes custos em entrar e sair do mercado. Qual é o ponto em que ela vai sair do mercado? Essa é a questão. Ela vai operar no mercado até um ponto em que o lucro dela for igual ao custo de oportunidade. Lembra do conceito custo de oportunidade? O custo de oportunidade expressa o custo de outra coisa, o lucro alternativo que eu poderia realizar fazendo outra coisa. Então as empresas continuarão operando, aceitando o preço do mercado, realizando aquele lucro possível naquela condição de mercado, até o ponto em que esse lucro for igual ao que ele pode obter numa atividade alternativa. Se esse lucro baixar desse ponto, se o custo de oportunidade dela for maior, dizendo de outra forma, quer dizer, ela pode ganhar mais fazendo uma outra atividade, se dedicando a vender outro produto, a produzir outro produto, ou outro serviço, ela vai sair desse mercado. Então, o lucro que as empresas operam num regime de concorrência perfeita é dado pelo custo de oportunidade. Se, enquanto o lucro for igual a esse custo de oportunidade, elas continuam operando no mercado. Se baixa, passa a ser mais interessante fazer outra coisa. Seja aplicar na poupança, está ganhando mais do que eu estou ganhando nesse mercado. Eu fecho o meu negócio e vou aplicar em outro negócio. Esse conceito é o conceito de lucro normal. É o lucro que a empresa realiza remunerando minimamente os fatores de produção envolvidos na produção. O trabalho que o empresário paga, a matéria-prima, os recursos, insumos de produção pelos quais ele paga, e a sua própria remuneração do seu próprio fator capital. Enquanto esse fator capital for igual ao custo de oportunidade, ele fica operando. Quando abaixa, ele sai do mercado. Esse é o conceito de lucro normal. Quer dizer, o lucro mínimo que se aceita em uma atividade. Qualquer um vai trabalhar e vai aceitar um lucro mínimo. E é fácil a gente entender esse mecanismo quando a gente olha, por exemplo, uma feira livre. Os feirantes ali estão realizando um lucro bastante pequeno em relação a outras atividades, né? Em relação a outras atividades que têm uma outra estrutura de oferta. Ok? Muito bem. Tem uma pergunta do Marcelo aqui sobre o monopólio. Marcelo, a gente já fala sobre monopólio e aí eu respondo a você, ok? O Antônio Silvino aqui perguntou também se o governo interfere nos preços e na concorrência dessas empresas. Em princípio, não, Silvino. Em princípio, não. Se nós estamos vivendo uma economia de mercado, o governo não interfere nesses preços. Deixa que o próprio jogo de mercado ajuste essas relações. Nós vamos entender aqui os diversos comportamentos das empresas em relação a isso. Nós vimos aqui essa situação mais teórica de todas, que é da concorrência perfeita. Agora nós vamos olhar outras estruturas de oferta, o funcionamento delas. E aí a gente pode entender melhor esse jogo entre oferta e demanda. Mas o governo, em princípio, ele não está interferindo em mercado nenhum. No Brasil, atualmente,
normalmente, em boa parte do mundo, o governo não interfere diretamente nisso. É claro que existe uma série de inter-relações que nós temos que levar em consideração quanto a isso. Mas, em princípio, não há interferência direta do governo no mercado. Ok? Muito bem. Então, voltando aqui para a gente fechar esse ponto, a concorrência perfeita, né, ela nos define, ajuda a entender um conceito importante que é o do lucro normal, que é o que ele realiza, o lucro mínimo aceitável numa economia. Abaixo desse lucro, os fatores de produção não estariam sendo adequadamente remunerados. Então não haveria interesse em produzir. Muito bem. O caso extremo, no outro caso extremo que nos cabe entender aqui o funcionamento é o do monopólio. Aqui o caso é outro, só existe uma empresa ofertante. Ela tem todo o poder, ao contrário do ofertante da concorrência perfeita, o monopólio não, ele tem todo o poder. É uma empresa ofertante e não tem nenhum produto substituto próximo. Ela vai oferecer um produto e você não tem como trocar esse produto por outro. Pelo menos não de forma aceitável, né? E para garantir essa condição de monopólio, é fundamental que sejam definidos, que existam elevadas barreiras à entrada e saída nesse mercado. Claro, porque um monopólio em que seja muito fácil qualquer outra empresa entrar, ele rapidamente deixa de ser monopólio. Tem que ter alguma barreira, alguma coisa que dificulte a entrada de novas empresas para que essa empresa possa exercer efetivamente essa condição de empresa monopolista, que domina um determinado mercado. O mercado de combustíveis, quem foi que perguntou mesmo? Foi o Silvino, foi isso? Foi o Marcelo Rodrigues. Né? Ele perguntou sobre o mercado de combustíveis. Teoricamente, não há nada que obrigue o mercado de combustível a funcionar como monopólio. Vamos avançar um pouquinho aqui, que aí a gente já começa a entender isso. Existem alguns tipos de monopólio, né, que são estabelecidos. A gente pode falar, por exemplo, uma forma de estabelecimento de monopólio é o monopólio natural. O monopólio natural, ele decorre de determinadas condições específicas de um setor que exige tal escala de produção que, mesmo que você inicie a produção ou a prestação desse serviço de forma com várias empresas, a tendência é que a empresa que obteve inicialmente alguma vantagem se torne naturalmente um monopólio. Um exemplo, gás encanado. O custo de rua, esse gás de rua, né? O custo de você montar uma rede de gás encanado é muito alto. Então a escala é importante nesse sentido. A escala é importante no sentido de quanto maior for a rede que uma empresa dispõe, maior vantagem ela tem. Vantagem de preço, inclusive, para ganhar mais mercado. Então a empresa que obteve uma vantagem inicial em ter uma maior rede, a tendência é ela começar a incorporar as outras empresas que terão custos maiores, não conseguirão competir com essa empresa e acabarão sendo absorvidas e se estabelecerá um monopólio chamado de natural. Em algumas condições, em algumas situações isso ocorre. No setor de energia elétrica, de distribuição de energia elétrica, de gás encanado, isso pode ocorrer. E nesse caso, esse monopólio, quando se estabelece dessa forma, ele vai ser controlado de alguma forma pelo governo, por causa do interesse social que nós temos na distribuição desses bens, na prestação desses serviços. No caso do... Já volto à questão do combustível. Vamos lá. Uma outra forma de garantia de monopólio, né, é através de patente, know-how, de segredo industrial. Uma empresa farmacêutica descobre um princípio ativo
que resolva algum problema grave de doença da humanidade, ela tem direito de patentear essa descoberta dela. E durante um tempo, 10, 15, 20 anos, ela vai poder vender exclusivamente esse remédio, esse medicamento. E aí então ela vai ter um monopólio. Veja só, a empresa toda farmacêutica, não é que ela toda seja um monopólio, mas naquele princípio ela vai ter um monopólio de produção daquele medicamento especificamente. Nos outros não. Remédio contra dor de cabeça e outros tantos, não há monopólio nenhum nisso. O Márcio pergunta se o monopólio é vantajoso ou não para a economia. Já vou te responder também, Márcio, já vou responder aqui. O que uma empresa pode fazer para impedir que outra empresa entre no mesmo mercado? Boa pergunta, Fábio. Essa eu vou responder agora. O que ela pode fazer? A escala de produção é um impeditivo de empresas entrarem no mercado. Por exemplo, siderurgia. Para você fazer uma siderurgia, o investimento inicial é tremendo. O conhecimento tecnológico é tremendo. Não é qualquer um que entre. Não existe mercado impossível de se entrar, mas alguns são mais difíceis. O mercado siderúrgico é outro. O mesmo mercado de exploração de petróleo é difícil. Existem, principalmente a exploração em águas profundas, exige uma tecnologia muito avançada. E cara, por conta disso, cara. O aluguel de uma plataforma de exploração de petróleo é $100 mil por dia, ou mais. Então, isso aí é uma forma de defesa. Outra forma de defesa à entrada de novos concorrentes é a patente. O segredo industrial também é outra. A empresa tem um processo que só ela sabe como fazer, dificulta a entrada de outras. Outros podem tentar, mas não consegue entrar no mesmo pé de igualdade. Exemplos de segredo industrial: Coca-Cola. A Coca-Cola, a fórmula da Coca-Cola é um segredo industrial. Né? Claro, tem parecidos, tem a Pepsi e tal. Alguns preferem Pepsi, a Pepsi até está ganhando vantagem em alguns mercados sobre a Coca-Cola, mas de qualquer forma é um segredo mantido. O Google, o algoritmo do Google é um segredo industrial. Ninguém consegue fazer pesquisa tão bem, tão rápido quanto o Google. Esse segredo é guardado a 7 chaves, como a fórmula da Coca-Cola e da Pepsi também. Então, essas são barreiras que você pode levantar para a entrada de novos competidores no mercado. Ok? Muito bem. Então essas são formas de estabelecer monopólio. Uma outra forma, e essa afeta, diz respeito também a combustível, são as leis governamentais. A lei do monopólio do petróleo para a Petrobras. Isso aí é uma lei que estabelece que só a Petrobras, esse monopólio tem sido flexibilizado, né, nos últimos anos. Mas, de qualquer forma, existe uma lei, em determinado período, somente a Petrobras podia fazer a exploração do petróleo. A distribuição não. A Shell, a ESP podiam fazer a distribuição, montar postos de gasolina. Mas, em princípio, só a Petrobras poderia fazer isso, né? Uma outra forma também, além de leis governamentais, o controle de fontes de matéria-prima. Uma empresa detém o controle de determinada fonte de matéria-prima, de bauxita, em determinada situação, então ela fica com um monopólio a partir desse controle da fonte de matéria-prima. Mercado incipiente. Quando você tem um mercado muito pequeno, não adianta, não é atraente para muitas empresas operarem nesse mercado, porque ele é muito pequeno, a competição vai acabar resultando em prejuízo para todo mundo. Aí vai uma empresa, se instala lá, essa empresa tem essa vantagem de ter começado primeiro e acaba se consolidando como monopólio. Não que fique o resto da vida e conforme a empresa, o país, né, a economia for crescendo, vai se tornando atraente para outras empresas e aí, de acordo com as características de cada setor, outras empresas vão entrando aqui, né? Aí o exemplo aí é a Petrobras. Bom,
qual vai ser o lucro da empresa? Esse é o ponto. E isso aí, Márcio, é agora que eu vou começar a responder a sua pergunta, Márcio Erlânio, né? Começar a responder a sua pergunta se é vantajoso ou não para a economia a existência do monopólio. Ela vai ofertar, veja só, eu tenho um monopólio, eu tenho uma empresa única, fornecendo um produto que não tem substituto próximo. Eu vou realizar a minha receita, maior receita possível, para realizar o maior lucro possível. Eu vou buscar um lucro muito acima do lucro normal. Lembra o lucro normal? Aquele lucro mínimo que eu quero operar. No monopólio eu posso escolher o nível de lucro mais alto que tiver. E esse nível de lucro mais alto que tiver não é necessariamente associado a maior receita. Vamos ver como é que funciona isso aqui de um modo bem simples, para ver qual o ponto em que o monopólio escolhe operar e vender os seus produtos. Ele não vai colocar o preço mais alto possível, porque isso não significa necessariamente que ele vai ter a maior receita possível. Por quê? Vamos ver isso. Vamos supor aqui, ó, que minha receita esteja associada ao meu lucro. Quanto maior minha receita, maior o meu lucro. Isso nem sempre é verdade, mas para efeitos simplificar o nosso modelo aqui, vamos assumir isso, que a receita, quanto maior a receita, maior o lucro. Como que é dada a receita? A receita é o preço vezes a quantidade, não é isso? Eu vendo o produto a 10, vendo 10 unidades, 10 vezes 10, 100. Essa é a minha receita. Como que a gente funciona aqui? Vamos jogar isso aqui nessa curva de demanda aqui, ó. Nós temos essa curva de demanda aqui, tá? Em que nós temos a relação 10 para 100, 8 para 130, 6 o preço, né? A quantidade demandada vai ser 150, 4 o preço, a quantidade demandada vai ser 170. Vamos colocar isso num quadrinho aqui, ó. Ao preço de 10, a empresa vende 100, faz uma receita de 1.000. Ao preço de 8, ela vende 130, faz uma receita de 1.040. Ao preço de 6, ela vende 150, faz uma receita de 900. Ao preço de 4, ela vende uma quantidade de 170, faz uma receita de 680. A pergunta que eu faço a vocês é, vocês, diretores do monopólio, qual vai ser o nível, o preço que vocês vão estabelecer para a sua mercadoria? Vamos lá? Vamos olhar aqui. Qual o preço vocês vão estabelecer? Eu acho que vocês também estabeleceriam o preço de 8. Ao preço de 8, nós faríamos a maior receita possível. A 10, eu iria vender uma quantidade menor. E minha receita total seria de 100 apenas, de 1.000 apenas. Enquanto que a R$8 eu vendo 130 e faço uma receita de 1.040. É a maior receita possível. Esse é o ponto que o monopólio vai escolher para fazer a sua venda. Veja só. Esse é o ponto. Então a gente diz que o monopólio não tem curva de oferta, porque ele escolhe ao longo da curva de demanda onde ele quer vender. Ok? Então nós temos aqui, olha, 130. Respondendo então ao Márcio Erlânio, vocês lembram que quando nós estávamos conversando sobre concorrência perfeita, nós vimos que se estabelece um preço de equilíbrio, que é o preço mais eficiente de alocação de recursos na economia, mas que muita gente podia ficar de fora, que não teria condição de passar esse preço de equilíbrio, de pagar esse preço de equilíbrio e não teria acesso ao bem. No monopólio, essa situação piora, porque o preço vai ser o maior ainda, vai permitir que o monopólio realize lucros extraordinários. Então, uma parcela maior do mercado pode ficar de fora na condição de adquirir esse bem. Ok? Então, o monopólio, ele, em princípio, ele cria essa restrição e essa elevação do preço. Quanto mais competitivo for qualquer setor, maior vantagem para a economia. Você tem preços menores, a qualidade de produtos é maior. Principalmente quando você tem monopólios garantidos por lei, você tem os preços mais altos e os produtos, quando eles não são regulados pelo governo, tem os preços mais altos e a qualidade, a pior qualidade possível dos bens. De qualquer forma, essa é uma questão bastante importante sobre o comportamento do monopólio. O Ricardo faz uma pergunta aqui interessante.
Importante. Mas nesse caso, também, voltando aqui sobre a questão do nosso gráfico aqui de receita do monopólio, mas nesse caso também deveria ser considerado o custo de produção, já que o custo de produzir 100 é menor que o produzir 130. Veja bem, existe uma associação entre esse custo de produção, né, e o lucro que se tem. Eu fiz um cálculo simplificador aqui, dizendo que o lucro vai ser sempre função da receita. Quanto maior a receita, maior o lucro. Mas como eu disse para vocês, isso é uma simplificação. O Ricardo tem toda a razão de fazer essa pergunta. Porque se o custo varia, pode ser que o meu lucro varie também. E isso vai ter que ser colocado numa conta aplicada no mundo real, vai ter que se levar em consideração o custo, o preço, a receita, e aí a gente vai ver qual o lucro que vai ser realizado. Essa conta é feita na realidade, quando o monopólio toma a decisão, não considerando a receita, mas considerando o lucro. E o lucro é receita menos custo. Mas para simplificar aqui, eu usei apenas a receita. Mas o Ricardo, né, ele está completamente certo de fazer essa pergunta. Nós temos que levar em consideração o custo de fabricação. Simplificadamente aqui, no nosso exemplo, nós consideramos que quanto maior a receita, maior o lucro. E permanece verdadeira essa questão quando a gente aplica aqui na forma como o monopólio toma a sua decisão. Ok? Muito bom. Então, gente, esse é o quadro do monopólio. Nós vemos esse quadro aqui do monopólio, o efeito que ele tem sobre a economia. Embora algumas vezes, por razões políticas, como a Petrobras, por exemplo, seja interessante a manutenção de um monopólio. Vamos olhar agora um outro caso, da concorrência monopolista. Esse a gente encontra no mundo real também, bastante. Né? Nós temos muitos ofertantes, produtos diferenciados e não há barreiras à entrada. Nós estamos fazendo aqui, veja só, agora os produtos já não são os mesmos. A diferença entre esses produtos. Tem muitos ofertantes, como na concorrência perfeita. Né? E não há barreiras à entrada. Como se comporta um mercado como esse? Um exemplo de que tipo de mercado nós temos aí é essas lojas de marca, vestuário de marca, alimentos, McDonald's, Burger King. Né? Existem muitos ofertantes disputando entre si. O que é que dá vantagem para eles? Como é que funcionam esses mercados? Vamos lá. Esse mercado funciona assim. Uma loja, você vê uma determinada loja de vestuário. Tá? Essa loja de vestuário, ela entra e lança uma nova moda. E essa moda pega. Então todo mundo quer aquela roupa, aquela blusa, aquele sapato, aquela calça dessa loja. E todo mundo vai comprar nessa loja. E como todo mundo está procurando isso, essa loja pode estabelecer um preço alto. Tudo que está em moda, preço é alto, não é isso? E ela estabelece esse preço alto e tem uma vantagem sobre todos os outros competidores, porque para ir à festa a gente não quer aquela outra blusinha lá das lojas americanas, não. A gente quer aquela da Boutique X lá. E aí, nesse momento, essa loja está realizando lucros extraordinários. As lojas de fast food estão sempre lançando sanduíches novos e tal, disputando o mercado uma com as outras, de forma que se cria uma preferência, que é como se fosse um monopólio virtual, temporário, de qualquer forma, mas cria essa preferência por esses produtos. Então, no curto prazo, essas empresas vão realizar lucros extraordinários. Mas no longo prazo, conforme a moda começa a ser absorvida e produzida por outras empresas, né, o produto começa todo mundo a lançar egg x tudo, e a coisa perde a novidade, o caráter de novidade, todo mundo passa a oferecer aquele produto, no longo prazo o lucro é normal, como se fosse na concorrência perfeita. Então, nesse mercado de concorrência monopolista, há uma corrida constante por novidade, por inovação. E essa é uma característica muito importante, não só desse mercado, mas do sistema capitalista como um todo. Essa busca de inovação constante que dê vantagens competitivas. No momento em que se tem uma novidade, lucro extraordinário. No longo prazo, como tudo se homogeneiza, né, nós temos lucro normal sendo realizado. Ok? Então, quando você entra num shopping, isso na verdade é o que
nós encontramos o tempo todo. E, finalmente, a noção de oligopólio. Aqui nós temos uma situação, um jogo pesado, jogo de gente grande. Nós temos ali poucos ofertantes, produtos homogêneos ou diferenciados. Isso aí não vai ser algo que caracterizará o oligopólio ou não, e nós vamos ter elevadas barreiras à entrada, especialmente por conta de escala de produção. Quer dizer, escala de produção significa que, para eu ter rentabilidade, eu preciso produzir em grande quantidade. Esse é o significado de escala. Quanto maior a escala de um determinado equipamento, eu posso produzir muito mais a um preço unitário menor. Quanto maior a escala, setores que exigem escala, eles precisam ter determinados equipamentos, determinados níveis de produção para garantir um preço unitário competitivo. É o caso da indústria automobilística. A indústria automobilística, você para produzir 1, 2 carros é muito caro. Tem que produzir 10 mil carros, 20 mil carros. Porque todo aquele aparato necessário para produzir 1 ou 2 carros não paga, ficaria muito caro cada um daqueles carros, né? Pois bem, o oligopólio, ele se aplica exatamente à indústria automobilística, à indústria de produtos de limpeza, a Solan e Bombril. Alguém lembra dessa guerra? Não teve muito tempo essa guerra entre a Solan e Bombril aí. Duas gigantes disputando esse mercado de produtos de limpeza. A indústria siderúrgica também, tipicamente monopólio. O Márcio Erlânio, confirmando, só voltando um pouquinho aqui para responder o Márcio Erlânio, no curto prazo, à medida que os concorrentes aumentam os preços, vão normalizando então. Se você está se referindo à concorrência imperfeita, Márcio, não é que os preços vão sendo aumentados, eles vão lançando os mesmos produtos e aí se iguala, tudo igual, e o preço na verdade cai. Para esses produtos que deixam de ser novidades, o preço começa a cair. A moda sempre, né, perde valor, né? O preço das coisas que foram no moda depois vão perdendo valor, né? É isso que ocorre. A Sandra Regina pergunta se a indústria de plástico também se aplica ao oligopólio. Perfeitamente. Pelas escalas necessárias para produzir, por exemplo, as garrafas PET, nós temos escala aí, nós certamente temos uma configuração de oligopólio. Claro que não são para todos os produtos de plástico, nós estamos falando para aqueles em que escala esteja envolvida, escala de produção seja necessária. Ok? Pois bem, vamos ver como é que se comporta o lucro e essas empresas. Deixa eu mostrar essa curva para vocês aqui, essa curva quebrada de demanda, porque ela é interessante. No oligopólio, as empresas, elas vivem muito, são poucas empresas, elas vivem vigiando o movimento da outra, né? Então, o que elas podem fazer? Muito pouco em relação à outra. Tudo que elas têm que fazer é com muito cuidado. Por quê? Se você olhar essa curva aqui, ó, nessa parte superior dessa curva, nós temos o seguinte, digamos que esse aqui seja o ponto de equilíbrio, as empresas estejam operando nesse ponto de equilíbrio. Nessa parte superior aqui, se alguém resolver aumentar o preço, para realizar um maior lucro, o que vai acontecer? A quantidade vai cair muito mais que proporcionalmente o aumento do preço. Então, ele não vai realizar grandes lucros, não, ele vai começar a perder dinheiro. Se ao contrário, ele resolver diminuir o preço, para com isso ganhar mais mercado, a quantidade vai variar muito pouco. E ele vai diminuir o preço e a quantidade vai aumentar, mas muito pouco proporcionalmente ao preço, de tal forma que vai perder dinheiro. E pior, numa situação em que a empresa diminui o preço, todas as empresas podem acabar entrando numa guerra de preço e todas vão perder. A teoria dos jogos, do Nash, aquele filme Uma Mente Brilhante, sobre o John Nash, ela trata disso. Em situações em que o seu movimento depende do movimento da outra parte, mas você não sabe qual vai ser o movimento da outra parte. É um jogo muito complicado, muito complexo, envolvendo uma quantidade enorme de dinheiro, de recursos, de mercado. Então o jogo do oligopólio ele é muito delicado.
O Bertoni pergunta aqui, nos oligopólios o consumidor tem poder de influenciar o preço, tipo aderindo a uma mais que outra? Na realidade, o consumidor tem pouco poder. E se bem que, se algum produto é lançado por uma empresa e as pessoas preferem aquele produto, claro que é isso que as empresas oligopolistas estão disputando. Então, de repente, o Palio se torna o queridinho do mercado e todo mundo vai comprar Palio. Mas, obviamente, a Volkswagen vai lançar, vai pesquisar, vai lançar um novo Gol para derrubar essa tendência. Eles vivem numa briga constante. O consumidor fica reagindo a essa briga. Mas, em si, o consumidor não está organizado, ele responde aos estímulos que essas empresas oferecem, aos produtos que essas empresas oferecem. Elas são muito pesadamente baseadas em propaganda também. Bom, então, gente, esse é o quadro geral de uma empresa oligopolista. Eles vivem vigiando-se uns aos outros, tá? Buscando realizar sempre lucro extraordinário. De um modo geral, nesse setor, as empresas realizam efetivamente lucro extraordinário. O setor tem por característica essa interdependência, o movimento de qualquer uma das empresas afeta o resultado da outra empresa. Isso leva a uma certa estabilidade de preços, mas não uma estabilidade de preços no menor nível possível, porque elas estão realizando lucros extraordinários, né? E o perigo desse tipo de estrutura de mercado é a formação de cartel. Quer dizer, se são 4 empresas que estão operando no mercado, elas podem é muito mais fácil para elas se juntarem e combinarem o preço. Né? Isso é ilegal. O governo, em todo mundo, em todos os países que adotam a economia de mercado, os governos estão vigiando isso, a formação de cartel. Não pode, é crime. Tem que haver competição. É como nós estávamos dizendo ainda agora, a competição sempre é desejável. A competição leva ao menor preço possível, como na situação da competição perfeita, né, leva ao menor preço possível e a melhor qualidade possível. Porque, na verdade, o preço é uma relação preço-qualidade. Né? O que nós estamos falando aqui é dessa relação preço-qualidade. Então, no oligopólio, né, existe esse perigo da formação de cartel, mas o governo está de olho evitando que isso se forme. Em alguns casos, também monopólio, empresas que acabam se tornando monopólio, o governo entra e quebra o monopólio. Nos Estados Unidos, a ITT foi uma empresa que foi quebrada, um monopólio que se estabeleceu nas telecomunicações, que foi quebrado pelo governo americano. Foi um longo processo que foi lá e quebrou e partiu a empresa, dividiu a empresa em 4 empresas. Porque lá, como em todo lugar, se leva muito a sério essa questão do mercado. Para o mercado funcionar, tem que haver competição. Sem competição, não há como o mercado funcionar da melhor forma possível. O monopólio é uma situação bastante particular. Quando existe, por conta desses monopólios naturais, na distribuição do gás, por exemplo, o governo está controlando e administrando o preço. Aí sim, o governo entra administrando o preço junto com as empresas, para não permitir que se estabeleçam lucros muito acima do lucro normal e que prejudicam o caráter social, né, da distribuição desses bens ou prestação desses serviços. Ok? Pois bem, gente, então eu espero que a gente tenha conseguido entender um pouco mais o funcionamento real da economia, olhando esses casos mais particulares, né, mais realistas, sobre como funciona o mercado, como são formados os preços de mercado e como se realizam esses lucros, né, das empresas, que está por trás dessa motivação delas ofertarem. Na próxima aula nós vamos fazer exercícios, vamos fazer uma revisão aqui para a nossa prova. É o momento da gente tirar dúvidas. Se vocês ficaram com dúvidas em relação à aula passada, vamos conversar. É hora de vocês trazerem essas dúvidas para cá e a gente tirando essas dúvidas. E nessa aula também, qualquer outras aulas, claro, mas eu achei que a aula passada, talvez vocês tenham ficado com um pouco mais de dúvidas. Fiquei com essa sensação. Vem para cá e vamos tirar essas dúvidas aqui para a gente fazer uma boa prova, com um bom domínio desses conceitos muito importantes para o nosso dia a dia. Já viram, né? Para a gente entender como funciona a nossa economia. É isso? Então tá, então até a próxima.